Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo ao programa Saúde em Movimento. O problema do excesso de peso e da obesidade tem alcançado proporções epidêmicas no mundo todo. No Brasil, dados fornecidos pelo IBGE e o Ministério da Saúde, analisados na pesquisa de orçamento familiar 2008-2009, relatam que 188 mil pessoas brasileiras em todas as idades estão obesas ou com excesso de peso. E que isso tem aumentado rapidamente nos últimos anos em todas as faixas etárias. Neste levantamento, 50% dos homens e 48% das mulheres se encontram com excesso de peso, sendo que 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade. Numa época onde as mais variadas dietas fazem parte do hábito alimentar, a obesidade figura entre o inimigo mortal da saúde. Apesar de se tratar de uma condição clínica individual, a obesidade é vista cada vez mais como um sério e crescente problema de saúde pública. E para falar sobre a obesidade, está conosco a doutora Cláudia Fuli, endocrinologista. Doutora Cláudia, os dados são alarmantes e a gente vê que já é considerado um problema de saúde pública. Mas para as pessoas de casa poderem entender o que é a obesidade, como que a gente pode definir a obesidade e quando ela pode ser considerada uma doença? Bom, a obesidade, por definição, né, da OMS, você tem que pegar a sua altura e você divide, né, a sua altura, você multiplica ela ao quadrado. Então, se você tem, por exemplo, 1,50 m, você multiplica por 1,50 m, vai dar um resultado. Você pega o seu peso e divide por esse resultado. Aí você vai ter o índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, o valor normal é de 20 até 25. Acima de 25 até 30, você é considerado como tendo sobrepeso. Acima de 30, você já é considerado obeso. Então, a obesidade, ela é considerada hoje uma doença. Então, o IMC acima de 30 já é considerado uma doença. O sobrepeso também já traz várias alterações. Só que no caso da obesidade, o risco ele é muito maior em todas as consequências dela. Por exemplo, você tem uma sobrevida menor 18 vezes mais se você é obeso do que se você não é obeso. Comparando, né, até com quem tem sobrepeso. Então, quer dizer, a chance da sua qualidade de vida e a chance da sua longevidade, né, você pode viver muito menos se você é obeso em relação a quem não é obeso. Então, a obesidade, se você, né, o seu índice deu acima de 30, você já é considerado como tendo uma doença que é potencialmente uma doença muito grave e ela pode levar a várias outras consequências. Certo, mas no organismo, como que é a obesidade? O que ela faz com cada órgão que a gente tem? A obesidade, na verdade, ela é considerada uma síndrome, né? E a célula obesa, ela produz substâncias que são substâncias que causam inflamação em vários órgãos. No caso aí, por exemplo, a obesidade ela envolve o órgão, né? Muita gente faz ultrassom e tem esteatose hepática. Esteatose hepática nada mais é do que gordura no fígado. Antigamente isso era sinônimo da pessoa que bebia muito, né? Que a esteatose hepática era a fase inicial, né, das pessoas que ingeriam grande quantidade de álcool e acabavam evoluindo para cirrose. Hoje não, hoje está relacionado à obesidade, né? A gordura ela envolve o fígado e ela traz toda uma alteração que pode evoluir também com quadros de esteatohepatite, né? Uma inflamação mesmo do fígado. E isso pode acontecer em todos os órgãos, né? E isso acontece em outros órgãos. Então, assim, a célula adiposa, ela produz, né, substâncias que causam processos inflamatórios ao longo das artérias, então pode causar infarto, né? Pode predispor ao derrame.
doença então, a obesidade vascular, associa a várias outras doenças, né? E o principal que está muito associado à obesidade, que a gente vê isso todo dia no consultório, é relacionado ao diabetes. Porque a obesidade, ela atrapalha o funcionamento da insulina. A insulina, o obeso ele tem, mas ela não consegue agir. Então, você tem muita insulina, mas ela não funciona adequadamente. Então, isso faz com que o seu pâncreas fique mais sobrecarregado e produza mais insulina para dar conta do recado. Não dá conta, ele acaba entrando em falência e aí a pessoa se torna diabética. Pois é, então assim, a obesidade é um caminho aberto para várias outras doenças, né? Existe uma causa específica para essa doença ou ela pode variar de indivíduo, já que é uma doença individual? A obesidade ela é considerada multifatorial, né? Então tem fatores genéticos, né? Tem fatores culturais, fatores sociais. Então é uma ampla, né? E mesmo assim a parte genética ela envolve vários genes, né? Por isso que até hoje não se conseguiu nenhum medicamento, né, eficaz para a obesidade, porque é multifatorial mesmo, envolve vários fatores. Então a gente não pode dizer que existe um tipo de obesidade e outro tipo de obesidade. Isso depende dessa questão, e principalmente a cultural hoje. Né? Eu acho que na maior parte dos casos está relacionado mesmo à cultura, que você vê em outros países, né, são países que não têm uma prevalência tão grande de obesidade, porque a cultura deles, de alimentação principalmente, é totalmente diferente. Então, eu acho que principalmente no nosso país está muito relacionado a isso, né? O povo brasileiro, ele gosta de mesa farta, né? E de comer muito, sim, né? E principalmente nós mineiros, né? Então, assim, aquela coisa, aquele banquete, né? Uhum. E eu falo que a gente deveria, quando pequeno, comer como rei, e à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem que comer como mendigo. Pois é, e assim, a gente fica, nessa questão do cultural, envolve várias pesquisas em cima disso, porque isso depende de cada povo, de cada realmente traço, né, da cultura. Mas, por exemplo, assim, se a gente for pensar hoje que isso é uma questão cultural, antes a gente comia muito menos, hoje a gente come muito mais. Mas por que, então, hoje a gente tem mais obesos? A gente lê em pesquisa, em todos os lugares, diz a ingestão, por exemplo, de massa, né? O aumento da ingestão de massa. Isso quer dizer, você aumentou o seu poder aquisitivo, mas em contrapartida você não aproveitou isso para poder aprender a comer. E como que fica isso? Eu acho que hoje em dia a gente tem um poder de compra maior e, consequentemente, você acaba comprando muita coisa para sua casa, e coisa que a gente chama de caloria vazia, né? Você compra um biscoito que praticamente não tem nutriente nenhum, então isso é uma caloria vazia e é muito calórico, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente evoluiu nessa parte, né? O povo brasileiro ele tem um poder aquisitivo melhor, consegue, né, ter uma alimentação melhor não assim em termos de mais variedade, pode comprar várias coisas, mas não alimentação saudável. Eu acho que a gente está esquecendo isso. E outra coisa que contribui para a obesidade, quer dizer, hoje você compra e come muito carboidrato e muita gordura saturada, né? E essa gordura vem embutida em vários alimentos, é o sedentarismo. Hoje em dia a gente tem elevador, hoje em dia você tem controle remoto. Hoje em dia o carro, né, é só você apertar um botãozinho e o vidro levanta, né, você tem um vidro elétrico. Então essas facilidades do dia a dia levaram a população a ficar mais sedentária. E é muito pouco o número de pessoas que acordam para quê? Para estar movimentando de uma maneira ou de outra, né? A gente faz tudo para quê? Para não fazer nada, não fazer nenhuma atividade física. Você pega o carro e vai na padaria que é perto, né? Você não é capaz de ir andando. Verdade. Então, hoje em dia, está tudo voltado para isso. Isso contribuiu para o nosso... Esse aumento muito grande da obesidade. Ao mesmo tempo que o tempo está curto, a comodidade também está geral. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta.